presidente, eu quero, nesse momento, esse assunto aqui já nos pautou em várias reuniões, em várias sessões, que nós pudéssemos fomentar um grupo de trabalho, e aí agora o desafio já não é mais, e eu falei aqui desta tribuna, me pronunciei, da unificação do ICMS, não é uma página virada, nós temos que ficar atentos, mas as dificuldades que atravessam o nosso país no campo da economia, seja a perspectiva da redução do PIB, seja o aumento da taxa Selic, seja o déficit que é anunciado pelo governo. Entendo que nós precisamos fortalecer esse debate, essa discussão, em torno do que pode afetar e refletir no modelo Zona Franca de Manaus. Mas, senhor presidente, senhores deputados, eu aproveitei esse feriado, e a sexta e o sábado, e visitei o meu município, o município de Maués. E eu tenho promovido uma ação civil pública junto ao Ministério Público Federal, em que cobro uma posição na Justiça para que nós possamos resolver uns desafios que não destoam muito da realidade do Estado do Amazonas, mas que se refere especificamente à questão da saúde indígena no meu município. E lá eu aproveitei para conversar com lideranças indígenas, conversar com indígenas, tomar conhecimento de como se encontra, e o que eu me deparo, o que já era ruim ficou pior. Hoje, para atender a população indígena do município de Maués, deputado Orlando Cidade, que são mais de 5 mil índios, nós não temos um médico na área. Os polos base, que deveriam ter sido implantados com a estrutura física para atender a população na área do Rio Marau, seja na Vila Nova, continua de forma improvisada num prédio antigo da FUNAI. Lá na comunidade Nazaré, entre a bifurcação do Rio Marau e o Miriti, também funciona de forma improvisada. E na Santa Maria do Manjuru, funciona lá no que os indígenas chamam de uma tapera. E não há, senhor presidente, uma única estrutura para que possa fazer serviço de atendimento odontológico. O que funciona na Vila Nova do Marau e que, quando ocorre, é a extração de dente em cima de uma maca, porque não há condições. E o que eu me pergunto? O governo federal disponibiliza recurso para a saúde indígena. A saúde indígena recebe mais recurso do que a saúde do não indígena, da população branca, vamos dizer assim. Isso é um recurso de grande monta. E o que a gente observa, deputado Orlando, é que depois, com toda a dificuldade do que era a FUNASA, que mudou para a Secretaria de Assuntos Indígenas, a situação piorou de forma muito grave. E a ação que eu entrei foi para tratar do que está aqui no painel da Assembleia sobre a CASAI de Maués, em que neste espaço que está aparecendo fica doente de modo geral, mas fica ali mulheres que estão para ganhar bebê, fica parturientes, mulheres que ganharam bebê, ficam ali indígenas que fizeram cirurgia, ficam ali indígenas que porventura estejam com tuberculose, no mesmo espaço, sem nenhuma condição de higiene e de infraestrutura. Olha os banheiros da Casa de Saúde Indígena lá no município de Maués. É assim que se encontra a situação. É assim que se encontra a situação. Sem o devido respeito, olha onde está ficando os índios, no corredor, porque não tem espaço físico, mas lá dentro também é um calor insuportável. Um calor insuportável. E estão verdadeiramente num completo abandono. E o que o Dicei de Parintins se manifesta? Dizendo que lá em Maués está tudo bem, está tudo às mil maravilhas, e que o deputado Sidney Leite falta com a verdade. Eu queria que parasse nessa foto. Essa é a quantidade de comida que tem lá, vocês viram a quantidade de rede, para um mês lá na CASAI. Essa é a quantidade de alimento que tem lá dentro de um freezer. E essa situação é uma situação muito grave, é uma situação muito séria, porque o indígena, ele sai lá da sua aldeia, vai em busca de socorro de saúde, de tratamento, e não tem o mínimo de apoio. Falta ambulância para que possa remover esses pacientes.
seja dos que estão no hospital para Casai, sejam daqueles que precisam de outro tipo de atenção, deputado Luiz Castro. E eu, lamentavelmente, faço esse registro aqui pela manhã na Assembleia, estou novamente encaminhando esse registro fotográfico para o Ministério Público Federal e, neste momento, inúmeras lideranças indígenas estão reunidos na Vila Nova do Marau, tratando deste assunto, para que possa encaminhar, mais uma vez, as reivindicações para o Ministério da Saúde, mas também que a gente possa endossar toda essa situação ao Ministério Público. E aí, senhor presidente, Vossa Excelência conhece o nosso comportamento e a forma de agir. Eu visitei a Casai a convite de lideranças indígenas e também de alguns vereadores no sábado, início da tarde. Estive lá na Casa de Saúde Indígena. Entrei pela porta da frente, a segurança, inclusive contratado pelo DICEI de Parintins. E aí, para minha surpresa, senhor presidente, e eu quero nesse momento, de forma verbal, requerer à mesa diretora, o responsável da Casai chegou e se aproximou de mim, porque ele não se encontrava no ambiente, e perguntou assim para mim, o que está pegando? Eu sei lá o que está pegando, o que ele quis dizer com isso, e eu só disse para ele nada. E agora, ontem, eu fui comunicado de que este cidadão deve ter sido orientado, acredito eu, que pelo DICEI de Parintins, entrou, abriu um BO na Polícia Militar, por eu ter invadido a Casai de Maués. Ora, se visitar, se fiscalizar é invadir, eu vou invadir muita coisa. Eu peço licença para entrar. Agora, independente de ser sábado, de ser domingo, de ser véspera de feriado, de ser à noite, eu não vou parar de fiscalizar, porque esse é o nosso principal papel enquanto parlamentar. E isso nós temos garantido aqui na nossa Constituição. Então, o que é que eu quero pedir a Vossa Excelência? Isso é uma forma de intimidação não ao deputado Sidney Leite. Isso é uma forma de tentar intimidar esse parlamento. E eu quero pedir à mesa diretora que tome providência e que providencie a denúncia sobre esse fato. O nome do cidadão é Paulo Dark Dinelli, e que seja encaminhado essa denúncia à Polícia Federal, que isso seja apurado, que peça a busca desse BO na Polícia Militar, que sejam citados as lideranças indígenas, os vereadores que me acompanhavam, e que também eu possa anexar o relatório do que eu encontrei ali naquela estrutura que deveria cuidar da saúde da população indígena do município de Maués. Obrigado, senhor presidente. Era o que eu tinha a dizer e um bom dia a todos.